Olá malta, o meu nome é David, sejam bem-vindos a mais um episódio de Prós e Amadores. Mais uma semana, mais uma conversa e hoje temos connosco uma das referências do CrossFit em Portugal, owner, coach, atleta do CrossFit N14, Zé Carlos Souza, a.k.a. Joe Bigotes. Zé Carlos, muito obrigado por aceitares o nosso convite. Fala-nos um bocado sobre ti e do teu percurso na modalidade até hoje. Ora bem, antes de mais, muito obrigado, David, por teres a iniciativa e pelo convite. É sempre um gosto estar presente e ajudar em tudo aquilo que possa ajudar o desenvolvimento da modalidade. Acho que foste simpático ao dizeres que eu era atleta. Owner, sim, coach também, atleta recreativo, digamos assim, no tempo livre. A minha necessidade do fitness é relativa. Mas isto foi muito simples. Eu tive a felicidade de trabalhar, já trabalho no fitness há muitos anos e trabalhava na altura com dois dos meus parceiros de trabalho hoje, o Pedro Vasconcelos e o Marco Poço. Após uma lesão gravíssima, eu rompi o Aquiles 2 vezes, comecei a fazer crossfit para recuperar. Em 2011 comecei a fazer crossfit com o Pedro e com o Marco, com muitas limitações, porque para além da falta de capacidade física e de conhecimento estava a recuperar de uma lesão, mas fiz crossfit exatamente por isso. O bichinho ficou, na altura nós trabalhávamos no fitness, portanto dávamos todas e mais algumas aulas, e quanto mais eu treinava, quanto mais eu me interessava pela metodologia, menos tudo o resto me atraía. E então foi um passo normal. Em 2013, eu e o Pedro abrimos o nosso primeiro espaço na Maia, que foi o Be Free, um espaço ainda hoje recordado com muita saudade, porque na altura não havia boxes, não havia nada, e nós tínhamos uma sala dedicada àquilo e era uma coisa fenomenal. Eu e o Pedro tínhamos um amigo que é o Admilton, que é brasileiro, está no Brasil, já voltou para lá entretanto, que já desenvolvia algo dentro da modalidade, e esse sim foi um dos primórdios, e ele um dia chegou à nossa beira e disse: olha, queres-me comprar o material? Eu disse: porquê? Vais comprar tudo a rogo? E ele disse: não, porque eu vou voltar para o Brasil. E pronto. E eu falei com o Pedro e depois de uma jogada negocial de mestre, acabamos por ficar nós responsáveis por aquilo. Eu trabalhava nesse ginásio, dava aulas na altura lá de se não estou enganado, era de combat, que eu dava lá aulas na altura. Um beijinho para os meus alunos de combat também do Be Free. Alguns ainda hoje treinam comigo, ou seja, fizeram a transição para o CrossFit e continuaram. E pronto, foi assim. O sucesso aconteceu, não digo que foi por acaso, porque nós tínhamos e ainda temos qualidade, mas porque também na altura não havia grande oferta, portanto difícil era não ter sucesso. As coisas cresceram naturalmente e em 2014 eu e o Pedro decidimos que era a altura de dar o passo, de facto, termos uma box em condições. Aqui no Norte já havia algumas boxes. Pronto, em 2014 tomamos a decisão de facto de abrir o N14. Ao contrário daquilo que algumas pessoas pensam, o nome N14 nada tem que ver com o ano da abertura, mas com a localização. E depois, em 2016, abrimos também a Box de Braga, uma segunda localização. Já podíamos ter muitas mais localizações, e não estou a exagerar, porque de facto o nosso trabalho é reconhecido por todos dentro do meio, mas a escolha sempre foi tentarmos ser melhores e não maiores. Ou seja, não me interessa ter 10 boxes, se ter uma box ou duas boxes e elas não funcionam como eu quero. Em termos de N14 foi isto. Paralelamente, quer eu, quer o Pedro, temos uma série de projetos que gostamos de nos dedicar, quer para o desenvolvimento da modalidade, quer até por gosto próprio. Temos um programa de treino que é o N14 Training Systems, que desenvolvemos logo a partir do primeiro ou segundo ano de existência da box. Tem vários ramos, entre o trabalho de competição, trabalho personalizado, trabalho de reabilitação e tudo mais. Enverdamos também desde muito cedo, porque sempre foi um foco meu, pela formação. Nós já fizemos 5 edições e este é o primeiro ano, desde que estamos abertos, que não vamos fazer do nosso Training Camp. Já se chamou o N14 Training Camp, já se chamou o N14 Summit. Basicamente é um fim de semana dedicado só à formação exclusivamente na área do CrossFit, ou melhor, não só na área do CrossFit, mas exclusivamente dedicado ao CrossFit. Quer a componente prática, com formações de halterofilismo, ginástica, endurance, powerlifting, tudo e mais alguma coisa que tu possas imaginar, strongman e tal, até à parte do negócio, da gestão, da comunicação, dos sistemas, da retenção, que é uma coisa que ainda nós, enquanto profissionais do CrossFit, digamos assim, portugueses, ainda estamos muito atrás do resto da Europa, e já para não falarmos dos Estados Unidos. Associado a isso, também temos a vertente da competição. Quer eu, quer o Pedro, toda a vida praticamos
desportos de competição, portanto a competição está-nos no sangue. Começámos desde logo a participar enquanto atletas e tivemos um relativo sucesso, chegámos a vencer os Promofit e tudo mais, quando não havia ninguém a participar. Porque quando começou a malta forte a participar, nós nunca mais demos a mão ao prato. E depois percebemos que passar para o outro lado da competição, ou seja, na parte da organização e da colaboração, fazia mais sentido para nós. E então eu já fui speaker de todas as provas de maior renome a nível nacional. Organizamos também as nossas provas, seja ao nível dentro da boxe e entre boxe, a nível nacional, com participações internacionais e tudo mais. Portanto, digamos que tudo o que tem a ver com CrossFit, vocês nós estamos envolvidos. Exatamente. Temos um podcast também que é o Foi o que ela disse, já tem mais de 20 episódios. Obrigado. Foi o que ela disse. Ou seja, nós não podemos ver nada. Qualquer coisa que a gente veja, gosta de estar presente, se fizer sentido para nós intervimos. Vocês, esse training camp, ou summit, como vocês chamam, é para treinadores, então? Da mesma forma que o Training Systems foi criado naquela ideia utópica de que isto vai ser para os melhores atletas e vamos fazer máquinas e Frownings na altura, e Califas e Steelers, o Training Camp, como inicialmente se chamava, também foi criado nessa ótica. Eu pensei, ok, eu vou juntar aqui os melhores treinadores e os melhores atletas e vamos aqui todos fazer um brainstorming e treinarmos juntos e tudo mais e não sei o quê. Não podia estar mais errado. Ou seja, a ideia era essa e ainda bem que eu estava errado porque permitiu-nos atingir outros públicos. E hoje tens desde atletas, a treinadores, a box owners, a curiosos, a profissionais de outras áreas do fitness que aproveitam para vir aprender connosco ou com quem nós convidamos para vir lecionar os módulos. E nesta última edição, a edição do ano passado, 2020, tivemos inclusive uma distinção clara com duas áreas a funcionar em simultâneo, ou seja, no N14 do Porto funcionava a parte prática, para os atletas, digamos assim, para os treinadores, se lhe quiseres assim chamar. Na FADEUP, que é a Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, com quem nós temos parceria desde que abrimos e que muito nos enriquece, funcionava a parte teórica, se lhe quiser chamar, ou administrativa, ou burocrática, ou daquelas soft skills e coisas que normalmente as pessoas não veem no trabalho. Nós sempre tivemos essa preocupação muito grande com a formação, principalmente por percebermos que, para nós, para os nossos alunos, quanto mais e melhor eles perceberem o que estão a fazer, mais proveito vão tirar e mais nós conseguimos também extrair deles. Sem dúvida. E essa sempre foi a lógica da partilha, do crescimento, de fazer efetivamente algo pela modalidade e pela comunidade e não só pelo meu umbigo. Porque senão fazia isto para dentro da minha box e não haveria ninguém. Exatamente. Estava tudo tranquilo, não é? Nesse aspecto, e acho que há duas coisas que influenciam muito. O facto de ser assim, ou pelo menos ser esta a nossa postura no CrossFit. É a dimensão da modalidade. Como é uma modalidade ainda muito nova, muito jovem, o CrossFit apareceu em Portugal, acho que as primeiras boxes afiliadas 2011, 2012, não tenho a certeza. Portanto, ainda é uma coisa muito recente, os negócios ainda não tiveram tempo de se desenvolver. É mais fácil tu chegares às pessoas. Estabeleço aqui o paralelismo, por exemplo. A minha box tem 100 sócios, não interessa. E o ginásio onde eu trabalhava tinha 1000. É muito mais fácil eu chegar às 100 pessoas que tenho à minha frente do que chegar aos 1000 que tinha no ginásio. E a outra é, de facto, o conjunto, tivemos a felicidade do conjunto de pessoas que se juntou no início da modalidade, terem todos uma forma, apesar de termos todos diferentes, todos uma forma de pensar muito semelhante, que é, ok, é para isto, é para o bem de todos, é para crescer, é para desenvolver, temos que aprender uns com os outros. Ou seja, nós tínhamos também a necessidade de aprender uns com os outros. E aquelas pessoas que são hoje uma referência dentro da modalidade a nível nacional, na altura nós éramos todos iguais. Ninguém percebia nada daquilo. Havia uns mais fortes do que outros porque tinham um background desportivo que lhes permitia isso, mas ninguém percebia nada do que eu estava a fazer. Os primeiros a ir fazer o nível 1 foi uma coisa de tipo, este gajo tem o nível 1. E hoje nós já olhamos para o nível 1, já é tipo, ok, porque já é normal. Ou seja, estas duas particularidades, as pessoas que eram e a dimensão da modalidade, eu acho que foram
o pressuposto perfeito para que aquilo acontecesse e ainda bem que continuou a acontecer. Ou seja, isto não é algo que aconteceu em 2013 ou 2014 e ficou. Não, nós, pelo menos, continuamos a manter essa postura e somos valorizados, porque a prova é que as pessoas continuam a vir. A comunicação também é uma das áreas que a gente aborda. Sem nós, dúvida. desde há, talvez, 3, 4 anos, que temos uma pessoa dedicada a trabalhar a comunicação. Ou seja, inicialmente éramos nós. Ok, dá aqui um jeito, e eu dava-me uns toques, o Coimbra dava uns toques, não é? Depois percebemos que se de facto, porque quer dizer, nós somos conhecidos, nós só somos famosos para quem nos conhece. Para quem não nos conhece, não é? Sim. E então, de que forma é que eu consigo combater aquela que é, ainda hoje, a maior dificuldade das boxes, dos espaços onde se pratica o crossfit ou o cross-training? É desmistificar um pouco a imagem do que é o crossfit. As pessoas ainda acham que o crossfit é só para malucos, também é para malucos. E então eu percebi que era importante a gente começar a desmistificar isso, começar a criarmos a nossa marca, e para isso, e vivemos numa era onde a informação está ao acesso de toda a gente, portanto, ninguém é mais do que ninguém, mas as redes sociais, em termos de divulgação, eu nunca gastei €1 sequer em publicidade física, em flyers, panfletos, whatever, o que é que seja. Porquê? É tudo no digital. E hoje as redes sociais permitem-nos isso, permitem-nos, acima de tudo, mostrar o trabalho que a gente desenvolve na box, bem vincado de qual é o nosso objetivo, qual é a nossa missão, para quem é que a gente trabalha, como é que nós trabalhamos, que é para as pessoas que se identificarem com isso, nos procurem, não é? Se tiverem esse interesse. Eu não gosto de refrigerantes, mas se me perguntares qual é o refrigerante mais consumido no mundo, eu sei que é Coca-Cola. E não preciso ver Coca-Cola para saber. A lógica era essa. Eu posso nunca ter feito crossfit, mas sei, ou porque conheço alguém que treina, ou porque já vi nas redes sociais, ou porque vi um podcast, que existe ali uma box em São Mamede e outra em Braga, que é a N14. E era isso que a gente procurava. O que é que define a N14? Qual é, em termos de, qual é o vosso lema, a vossa metodologia de treino e ideais? Existem alguns valores que estão presentes no nosso dia-a-dia e que todos os profissionais do N14 têm bem presente, e é isso que orienta a nossa atividade, digamos assim. Portanto, existe, primeiro de tudo, competência. Porque tu podes gostar muito do que fazes, podes até ser muito rentável, mas se não fores competente não vai ser sustentável. Portanto, existe competência, existe uma preocupação em escolher as pessoas certas para estarem connosco, existe uma preocupação constante em desenvolver a equipa e desenvolver as capacidades e as ferramentas que a equipa tem, e isso nota-se no trabalho diário. Depois existe também a responsabilidade e compromisso. Ou seja, quem entra para o N14 tem a certeza que há de ter alguém, seja eu, seja o Pedro, seja o Tiago, seja qualquer um dos treinadores, não importa, que vai estar genuinamente preocupado em ajudá-la a atingir os seus objetivos. Independentemente dela querer, ou dessa pessoa querer ganhar massa muscular, perder massa gorda, passar o tempo, ter uma melhor qualidade de vida, whatever. Aquilo que permite tudo isto acontecer é o facto de todos nós termos os parvalhões. Portanto, a diversão está inerente, porque se tu não te divertires a fazer aquilo que tu fazes, não vai ser sustentável. Portanto, juntando estes três fatores, ou seja, o cultivo de hábitos saudáveis e da melhoria da qualidade de vida através de profissionais competentes, compromisso e responsabilidade, lealdade também são várias palavras para dizer mais ou menos a mesma coisa, e tudo isto num ambiente positivo. Acho que esses são os ingredientes que encontras no N14 e que melhor nos distinguem ou nos caracterizam. E enquanto gestor, se lhe podemos chamar assim, acho que é essa uma das tuas funções. Gosto mais da palavra líder. Da líder, ok. Enquanto líder, qual é o teu maior desafio no dia-a-dia? O meu maior desafio, eu costumo dizer que se eu tivesse um superpoder, seria de conseguir reunir à minha volta as pessoas certas para levar as nossas ideias avante. A dificuldade é sempre a mesma. Lutar até ao ponto das pessoas valorizarem o trabalho que tu e a tua equipa estão a desenvolver pelo valor que ele de facto tem. E quando estou a falar de valor, não estou a falar de preço, estou a falar de valor. Sim. Ou seja,
Tu entras para o N14 hoje, é complicado tu valorizares uma coisa que não conheces, não é? Já ouviste falar, Sim. tens Tens de referências, ter algum tempo. mas é preciso algum tempo para valorizares e para perceberes de facto o que é que significa ser N14. As pessoas estavam habituadas, com todo o respeito, do trabalho que é desenvolvido nos ginásios, e os ginásios não são todos iguais. Eu trabalhei em alguns, portanto estou à vontade para falar, e basicamente tu tens ou os ginásios premium ou os ginásios low cost. E hoje em dia os low cost já ocupam uma fatia muito maior do mercado. Qual é a realidade da maior parte das pessoas que nos procura e que já têm alguma experiência de treino ou de atividade física? É um mau serviço, barato, que é para depois lhes impingirem um bom serviço caro a pagar. Okay. O nosso princípio é exatamente o oposto. Eu sei o valor que tem o meu serviço. E como sei esse valor, tenho que lhe atribuir um preço que não vai ser barato só para ter muita gente. Não é? Porque é tudo muito giro dizer que o coaching de excelência é importante. Mas o coaching de excelência não nasce com as pessoas. Exatamente. Nós temos que criar o standard, definir o standard, comunicar o standard primeiro ao staff e depois aos clientes e mantê-lo. Portanto, respondendo diretamente à tua pergunta, diria que é exatamente isso. É conseguir que as pessoas deem não só ao CrossFit, porque o CrossFit não é a única metodologia em que eu acredito, é a principal bandeira que senão o meu espaço não se chamava CrossFit, mas eu uso todo, na N14 nós usamos todo o conhecimento que acumulamos ao longo do nosso percurso no fitness e de vida, porque, por exemplo, tu deste o exemplo de ter sido jogador de basquete, certamente tu aprendeste coisas na tua carreira enquanto atleta que consegues ensinar às outras pessoas, mesmo que não seja a jogar basquete. As pessoas não estão habituadas a esta qualidade no fitness. E agora sim estou a falar do CrossFit ou dos espaços onde se pratica o cross-training. Há muitos estúdios que não são afiliados e tudo mais, mas a qualidade está lá na mesma, não tem que ver com isso. A atividade é uma questão cultural. A atividade física ainda não é valorizada no nosso país. E podíamos estar aqui a falar a noite toda disso, desde a escola, desde as decisões governamentais, desde tudo mais. Sim. Quer dizer, eu dou alguns exemplos de coisas completamente diferentes. Tu na China nasces, eles atiram-te para ter 3 cestos, ou cais na ginástica, ou cais no ping-pong, ou cais no weightlifting, mas vais praticar alguma coisa, né? Nos países nórdicos igual, a importância da atividade física, e depois vês populações muito mais saudáveis, porque como se preocuparam com a saúde, não têm que se preocupar com a doença. E essa é a nossa grande luta. É que as pessoas ajam na prevenção e valorizem o maior bem que têm, que é o corpo. E a mente. Zé Carlos, eu vou ter que fazer esta pergunta, apesar de provavelmente vai criar debate e polémica entre nós e em quem está a assistir, mas se tivesses que escolher Dosco Jones ou Calvin Klein? Isso não há dúvida possível, Dosco Jones, obviamente. Deixa-me só explicar para quem está a ver e não percebeu a piada. A Dosco Jones é como é que tu dizes, o único, o primeiro... Primeiro, maior e único. E pegando agora... Estou a ser injusto que não é o único, mas foi o primeiro e o melhor. Mas pegando nisso, e agora falando mais a sério, é importante para vocês ter parceiros a vosso lado, e ainda agora disseste que a Dosco Jones não é a única, mas quão importante, e se é importante, ter esse tipo de parceiros ao vosso lado, ou seja, os chamados patrocinadores. Na nossa atividade diária, na boxe, quando nós abrimos, aquilo que eu queria era exposição. E então fiz parcerias com tudo e mais alguma coisa que tu possas imaginar. Tu entravas no N14 e aquilo parecia uma farmácia. Havia tudo. Olha, desde sim à cabeça, havia meias, que eu era patrocinado pela Stance e tínhamos lá meias a vender. Havia óculos de sol, porque eu era patrocinado por uma marca de óculos. Nossa, não consigo lembrar o nome. Não é importante. Para fazer os walls tínhamos óculos de sol. Tínhamos, obviamente, a parceria com a Prozis, portanto, tudo o que fosse manteigas de amendoim, aveias, barras, cenas, tal. Refeições da Prozis. Boxers da Dosco Jones. Ou seja, aquilo que eu queria era notoriedade. Era publicidade. E então achei que aliar-me a parceiros, quanto mais, melhor. Ao fim de algum tempo, percebemos que há umas que fazem mais sentido que outras. Ou porque as pessoas pensam da mesma forma que tu e caminham na mesma direção que tu, ou porque as pessoas são mais ativas ou mais proativas do que outras. E então fizemos uma limpeza grande nas parcerias que tínhamos. E então deixamos de pensar em quantidade e começamos a pensar em qualidade. Ou seja, para mim interessa-me
ter uma parceria com a Dosco Jones, porque eu identifico-me com os valores que a Dosco Jones tem. Porque os produtos da Dosco Jones são tão bons que eu uso-os todos os dias. Ou seja, as parcerias são importantíssimas, desde que seja uma relação simbiótica para ambos. Mas, de facto, é muito importante, porque, principalmente num negócio pequeno ou numa modalidade recente, nenhum homem é uma ilha e sozinhos ninguém vai lá nenhum. Até podemos ir mais rápido, mas juntos vamos sempre mais longe. Pelo que percebi, e acho que ainda há bocado referiste isso, desde que estás neste mundo do CrossFit, que já desempenhaste diversos papéis, desde atleta, a juiz, a speaker, tudo e mais alguma coisa, organizador. Desses papéis todos dentro desta comunidade, qual é aquele que te atraiu mais ou aquele que te desafiou mais? Todos eles foram desafiantes na medida em que todos eles foram novidade. É na minha natureza tanto liderar como meter as mãos à obra. Portanto, eu eu só fui juiz, por acaso é engraçado, eu só fui juiz em competições que fui eu que organizei. Naquilo de, o juiz precisa de ir descansar, falta um juiz, dá cá. E eu vou. E para mim não é menos prestigiante do que ser speaker, ou ser organizador, ou ser formador, ou ser o que quer que seja. O mais desafiante, sem sombra de dúvidas, é o trabalho do dia-a-dia na boxe, porque é o que tem a maior dimensão. Dentro de todas essas funções que tu falaste, organizar uma prova é aquela que exige maior, porque estás a lidar, acima de tudo, com, por exemplo, uma prova que eu organizo, vamos chegar, por exemplo, nos Ultimate Power Fitness Games, não tem uma dimensão maior do que o N14 Summit, por exemplo. Não tem. É na mesma fim de semana. O Summit até tem várias localizações e vários profissionais. A diferença é que quem vem para aprender vem com o ego e com a postura de uma forma. Quem vem para competir vem de outra. Portanto, é sempre muito mais complicado essa gestão das pessoas, das emoções e, acima de tudo, quando há prémios, sejam eles monetários, sejam eles uma maçã de presunto e um sumol. Agora, imagino que sim. Também quanto maior o desafio, quando corre bem, maior é a satisfação. Portanto, digo-te que organizar as provas é o que dá mais, é o que é mais desafiante, mas também é o que pagam melhor. Então, malta, estão a gostar? É realmente incrível, não é? A história do Zé Carlos. E por ser tão incrível, nós decidimos dividir o vídeo em duas partes. Fica por aí, porque a parte 2 sai já amanhã. Até o próximo vídeo.